Olá, meus caros alunos do curso de Biologia Celular, que é o professor Carlos Oliveira, e nós vamos continuar a nossa disciplina hoje com um assunto muito importante, que é sobre as organelas transdutoras de energia. Essa aula vai ser dividida em duas partes, e essa primeira parte a gente vai falar sobre a mitocôndria, que é uma das principais organelas da célula, importante aí na produção de energia. E ela está presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais. E hoje é esse assunto que a gente vai tratar aqui. Bom, eu sempre gosto de mostrar para o meu aluno que ele tem que esperar da aula, né? E, infelizmente eu já trago uma notícia não tão boa, porque essa aula ela tem duas reações possíveis. A primeira é aquela reação da pessoa desesperada, que está chorando, que não está entendendo nada, né? Um desespero batendo. E a segunda é aquela cara de perdido, de que está acontecendo aqui. Isso porque a gente vai ter que passar por alguns conceitos de bioquímica, que, convenhamos, não é a matéria preferida dos alunos. Mas a gente vai tentar passar por isso sem um trauma maior. Vamos começar então. Bom, aqui a gente vai falar primordialmente de energia. Então, eu vou trazer alguns conceitos do dia a dia para facilitar um pouco essa nossa conversa. Aqui a gente está vendo um carro e a pergunta é: o que faz esse carro funcionar? O que faz esse carro andar? O que você diria? O que você responderia como primeira opção? Né? Talvez algumas pessoas pensem nas rodas. De fato, as rodas fazem esse carro andar. Né? Elas que vão fazer com que o carro se movimente. Mas essas rodas, elas dificilmente vão fazer isso sozinhas. Elas não vão começar a rodar do nada. Elas não vão começar a girar do nada. Quando a gente faz um paralelo com a célula, as rodas é como se fossem as proteínas. Elas têm capacidade de fazer muita coisa, mas normalmente elas precisam aí de algo para fazer as suas funções. Então as rodas teriam aí uma similaridade com as proteínas. Talvez alguém fale, a gasolina. O que vai fazer esse carro funcionar é a gasolina. De fato, sem gasolina, o carro não vai funcionar, não vai andar. A gasolina é essencial, é o combustível do carro. Na célula, a gente tem um paralelo também. O combustível da célula vão ser os nutrientes, como, por exemplo, a glicose, que está presente aí nos carboidratos. Mas ainda não é só isso. Não precisa só das rodas e da gasolina para o carro andar. A gente tem um fator aí essencial que vai dar energia para que essa roda possa girar, que é o motor. O motor vai queimar esse combustível e transformar a energia que estava nesse combustível em movimento, né, fazendo as rodas se movimentarem. E o motor das células é a mitocôndria. Então, vai ser a mitocôndria que vai fornecer para as células a energia necessária para que essas células possam funcionar e funcionar bem. Então, a gente pode tentar traçar esse paralelo, e nesse paralelo, a mitocôndria que tem essa função de transformar os combustíveis, que são os nutrientes, em energia, que a célula vai utilizar para suas funções. E quando a gente fala de energia, não tem como a gente não lembrar de Lavoisier, um dos principais químicos aí da nossa história, e que tem uma frase célebre, que é: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a aula de hoje é sobre isso. Né? As células elas não vão criar energia do nada, elas não vão tirar energia de nada, elas vão transformar a energia que já está aí. A gente tem feito isso no nosso dia a dia há muito tempo. Né? Recentemente a gente tem passado aí por crises energéticas e a gente tem que pensar em fontes alternativas de energia, como, por exemplo, a energia solar, né? Que está aí de graça, e a gente pode utilizar essa energia solar para transformar, por exemplo, em energia elétrica. Isso a gente está falando num sentido macro, mas no sentido micro, o que está acontecendo nas nossas células não é muito diferente. Esse conceito também vai ser seguido no microscópio.
E aí, gente, se a gente vai falar de mitocôndria, tem um reizinho da aula. Tem aí a molécula mais importante, que é o tal do ATP. Vocês já devem ter ouvido falar desse ATP, mas vamos conhecer ele melhor. O nome completo dessa famosa molécula é adenosina trifosfato. Isso por causa de seus componentes. Ela tem uma adenina, que é uma base nucleotídea, uma ribose, que é um açúcar, e 3 grupos fosfatos. E ela é a molécula energética, ela que confere energia para as reações químicas. Essa energia ela está presente nessas ligações entre as moléculas de fosfato. Então, principalmente nessa terceira ligação aqui, ó, é essa energia que é utilizada para a célula fazer as suas funções diárias. E aí aqui a gente tem uma animação para explicar mais ou menos como é isso. O ATP, que é a adenosina trifosfato, tem um parente, digamos assim, um parente pobre, que é o ADP, adenosina difosfato, quando só tem 2 fosfatos aqui. Quando a molécula está só com 2 fosfatos, ela não é uma molécula energética. Ela não consegue fornecer energia para as ligações. Ela consegue fornecer quando ela está com os 3 fosfatos. E como que ela fornece essa energia? É justamente a ligação do segundo fosfato com o terceiro, que é essa ligação energética que é fornecida para os componentes da célula, para que a célula possa realizar seu metabolismo. Então, é essa ligação covalente que tem uma energia entre átomos, que, uma vez quebrada, essa ligação é liberada uma energia para que a célula faça as suas funções do dia a dia. Então, a gente tem que pensar que essa ligação covalente, essa ligação forte entre os fosfatos, ela é fortemente energética. A gente tem que pensar essa molécula como se fosse um carregador, né? Quando ela é ADP, é como se fosse uma bateria descarregada, ela está sem força. Quando ela recebe mais um fosfato, é como se ela tivesse recebido uma carga. Ela está cheia de carga, ela está carregada e ela pode auxiliar a célula nas suas funções energéticas. Então, se a gente pensar assim, a gente não vai confundir mais, né, a função importante dessa célula. Mas aí, gente, se a nossa aula tem um reizinho, ela também tem alguns príncipes. E eu vou apresentar esses príncipes para vocês. O primeiro é uma molécula de nome muito difícil. Nicotinamida adenina dinucleotídeo. O nome vocês não precisam lembrar. Vocês têm que lembrar da sigla, que é importante. NAD, a gente tem 2 formas também. O NAD+, e o NADH. Aqui, da mesma forma do ATP, é como se um tivesse descarregado e o outro tivesse carregado. E o que está carregado, ele tem potencial de fornecimento de energia. Nesse caso, o que está carregado é o NADH. Então, ele tem energia aqui nas suas ligações, principalmente aqui onde está destacado, e ele pode futuramente fornecer essa energia. Já o NADH é a forma descarregada, é a forma fraquinha. E por que essa molécula é importante? Olha só, normalmente eu consigo produzir 2 ATPs e meio para cada molécula dessa de NADH. Então, durante o processo de produção de energia, nós temos, além da produção de ATP, a produção desse intermediário. O NADH é como se fosse um intermediário na produção de energia. E ele é utilizado para a produção de ATP no final desse processo. Então, fiquem de olho nessa molécula, porque ela é extremamente importante. O outro príncipe, o segundo príncipe, é a flavina adenina dinucleotídeo. Esquece o nome completo, complexo, e vamos ficar só com a sigla FAD, que é a versão descarregada, e FADH2, que é a versão carregada, a versão que tem potencial energético. De forma similar ao NAD, o FAD pode gerar 1 ATP e meio por cada molécula de FADH2.
Então, nós temos essas moléculas, tanto o NADH como o FADH2, participando do processo de produção de energia como intermediários. E se a gente está falando de energia, a gente tem que ter uma usina produtora de energia. E na célula, a usina é a mitocôndria. É lá que vai acontecer essa produção de ATP, a maior parte da produção de ATP, na verdade, vai acontecer na mitocôndria, e é a mitocôndria que vai fornecer energia para a célula cumprir as suas funções. Já que a gente está falando da mitocôndria, é importante que a gente conheça a estrutura dessa organela. A primeira coisa que diferencia a mitocôndria de outras organelas é que ela tem duas membranas. Uma membrana externa, que é a membrana que está voltada para a face citoplasmática, e uma membrana interna. E eu não estou falando de folheto de membrana, eu estou falando de membrana mesmo. Então, existe uma bicamada lipídica externa e uma bicamada lipídica interna. E se nós temos duas membranas, entre essas membranas, nós temos uma cavidade, um espaço, que é chamado de espaço intermembranoso, justamente por estar entre essas duas membranas. A membrana interna, ela tem invaginações. Essas invaginações são chamadas de cristas mitocondriais. A principal função das cristas mitocondriais é aumentar a superfície de contato aqui para que aconteça as reações dentro da mitocôndria. Outro importantíssimo componente da mitocôndria é a ATP sintase. A ATP sintase é a enzima responsável por sintetizar o ATP. E essa enzima é uma enzima transmembrana. Ela fica na membrana interna, voltada para o interior dessa membrana. Esse interior é chamado de matriz. Então, todo esse espaço no interior da membrana interna é chamado de matriz. Aqui na matriz, nós temos algumas enzimas responsáveis pelos processos de produção de energia, que ficam dispersas na matriz. Além disso, nós temos DNA. Sim, a mitocôndria tem DNA próprio, tá? É diferente do DNA da célula. E ela tem várias cópias do mesmo DNA ao longo aqui da matriz. A mitocôndria também tem ribossomos próprios, diferentes dos ribossomos das células. E, por fim, nós podemos ver grânulos, e são grânulos até grandes aqui na matriz. Esses grânulos são principalmente de cálcio. A gente vai ver um pouquinho sobre esses grânulos ao final da aula. Bom, aqui é só um desenho esquemático com todas as estruturas, mas vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas. Para começar a explorar essas estruturas, vamos falar das membranas e dos compartimentos dessas membranas. Bom, a membrana externa é muito permeável a praticamente todas as substâncias do citosol, exceto as macromoléculas. Então, tudo que está no citosol consegue alcançar o espaço intermembranoso. É como se o espaço intermembranoso, que é esse espaço entre as duas membranas, ele tivesse uma composição praticamente similar ao citosol. Com exceção das proteínas e das macromoléculas, todos os íons conseguem passar, porque essa membrana externa ela tem muitas porinas que permitem a passagem desses componentes. Já a membrana interna ela é bastante seletiva. Pouquíssimas coisas conseguem atravessar a membrana interna e chegar na matriz mitocondrial, que é justamente esse segundo compartimento, o compartimento que fica no interior da membrana interna. É nesse compartimento que a maior parte das reações da mitocôndria vai acontecer. Então, a maior parte das estruturas estão na matriz ou associados à membrana interna, e é aí que a maior parte das reações vai acontecer. O espaço intermembranoso ele vai ter um papel importantíssimo na fase final de produção do ATP, mas o compartimento mais importante é a matriz mitocondrial. O outro aspecto que a gente destaca aqui são as enzimas.
as enzimas vão estar, na sua grande maioria, ou associadas a essa membrana interna ou na própria matriz, soltas na própria matriz. Dessas enzimas, talvez a mais importante seja a ATP sintase, que é a enzima final ali no processo de produção da ATP. Essa enzima, a ATP sintase, ela fica na membrana, ela é uma proteína transmembrana que vai participar aí desse processo final de produção de ATP. Agora, uma coisa importante das mitocôndrias é que elas possuem uma semi-autonomia. Nós temos um DNA mitocondrial que é próprio da mitocôndria. É um DNA circular, muito parecido com o DNA dos seres procariotos. Não tem estonas. Estonas são as proteínas responsáveis por enovelar o DNA, para que ele ocupe menos espaço. Aqui nós não temos essas proteínas. E na mitocôndria, ao longo da mitocôndria, aqui representada em roxo, nós temos várias cópias do DNA. Tá? Então, esse DNA ele é transcrito. Nós temos a produção de RNA mensageiro dentro da mitocôndria. A mitocôndria é capaz de produzir pelo menos 13 proteínas. Tá? Então, existe uma certa autonomia da mitocôndria. Sem contar que ela tem seu próprio ribossomo, que é um ribossomo muito particular. É um ribossomo diferente dos eucariotos e também diferente dos procariotos. É uma partícula menor e uma partícula capaz de ler o RNA produzido pelo DNA mitocondrial e produzir essas proteínas, essas 13 proteínas próprias. Por que a gente fala semi-autonomia? Porque as demais proteínas estão sendo produzidas no citosol, então pelos ribossomos que ficam soltos no citosol. Os ribossomos produzem algumas proteínas que são endereçadas até a mitocôndria e acabam entrando na mitocôndria para fazer o seu processo. Então, a mitocôndria não consegue produzir tudo o que ela precisa. Ela produz parte do que precisa e a outra parte dessas proteínas vem da célula, vem do citosol. Outra característica importante dessa semi-autonomia é que a mitocôndria consegue se replicar em qualquer fase do ciclo celular e, em tanto quanto, independente aí da célula. Para se replicar, ela aumenta um pouco o seu comprimento, ela duplica os seus componentes, entre eles as fitas de DNA, e ela se divide em duas estruturas iguais. Essa forma de reprodução ou de replicação é chamada fissão binária, uma estrutura que está se dividindo em duas outras estruturas idênticas. As bactérias se multiplicam assim, é a forma de multiplicação das bactérias. E a mitocôndria faz algo muito parecido, muito similar. Ela alonga o seu comprimento, duplica os seus componentes e faz essa divisão final. Agora nós temos que pensar que enquanto a mitocôndria está se preparando para fazer essa divisão, enquanto ela está nesse processo de alongar o seu comprimento, ela vai precisar de muita membrana plasmática, porque ela tem duas membranas aqui. Então, ela vai precisar de muitos fosfolipídios para a membrana plasmática. E aí fica a pergunta, como que chegam esses fosfolipídios? Uma parte da resposta a gente viu na aula passada, que a gente falou ali sobre as vias transportadoras. Nós vimos que no retículo endoplasmático são produzidos os fosfolipídios de membrana. É ali que a gente tem a produção das membranas biológicas. E essas membranas, elas podem chegar nas outras organelas através de vesículas. Então, aqui a gente tem a representação do retículo endoplasmático e está saindo uma vesícula, nesse caso está saindo uma vesícula em direção ao complexo de Golgi. Mas essa vesícula ela pode ser endereçada à mitocôndria. E aí esses aminoácidos seriam incorporados à mitocôndria. Mas além disso, além dessas vesículas, nós temos proteínas que são chamadas de proteínas intercambiadoras. O que fazem essas proteínas? Elas ficam no citosol e elas capturam alguns fosfolipídios da membrana do retículo endoplasmático e direcionam para a membrana mitocondrial externa.
Então, são proteínas que estão constantemente roubando fosfolipídios da membrana do retículo endoplasmático e doando esses fosfolipídios para a membrana mitocondrial externa. Como é o próprio retículo endoplasmático que produz os fosfolipídios, ele não vai sentir tanta falta disso. Já a membrana mitocondrial, ela acaba sendo muito dependente desse processo. Então, os dois processos ocorrem, tá, para que a membrana mitocondrial consiga receber seus fosfolipídios. Da mesma forma de todas as membranas biológicas, a membrana mitocondrial também é muito diferente. O folheto interno e o folheto externo são muito diferentes, o que a gente chama de assimetria de membrana. Tá? Tanto a membrana interna quanto a membrana externa são bem assimétricas nesse sentido. Quando a gente fala de origem da mitocôndria, se a gente for pensar na origem evolutiva, muito provavelmente no passado, a mitocôndria era uma célula procariótica aeróbica, ou seja, que usava oxigênio para o seu metabolismo. E a célula eucariótica, ela era anaeróbica, ela não conseguia utilizar o oxigênio. E aí ela precisava de muito alimento para produzir pouca energia. E aí, em algum momento, eles começaram, né, essa bactéria teve acesso à célula, invadiu essa célula, tanto que a membrana externa provavelmente é um resquício da célula primordial, e uma vez no interior dessa célula, começou a desenvolver uma simbiose. A bactéria começou a perceber que ela podia reduzir as suas vias metabólicas, porque ela conseguia nutrientes, porque ela conseguia facilidade em obter algumas substâncias, e a célula eucariótica percebeu que, com a mesma quantidade de alimento, ela conseguiria ter muito mais energia do que ela tinha antes. Então, essa relação foi se aprimorando até hoje ser uma simbiose. A mitocôndria não consegue sobreviver no exterior da célula e vice-versa. A célula sem mitocôndria não é nada. Então, a origem, muito provavelmente, as mitocôndrias foram bactérias aeróbicas, os primeiros seres aeróbicos aí. Agora, quando a gente vai pensar nos indivíduos, de onde vem a mitocôndria, todas as mitocôndrias são de origem materna. Isso porque, no momento da fertilização, onde estão as mitocôndrias? Na célula feminina, as mitocôndrias estão espalhadas pela célula. Então, elas estão aqui em todos os lugares na célula, representado aqui em vermelho. No espermatozoide, elas estão aqui na base do flagelo. Para quê? Para fornecer energia para que esse flagelo possa bater e conseguir chegar lá no óvulo. Então, quando o espermatozoide penetra, a base do flagelo fica. Se a base do flagelo fica, todas as mitocôndrias masculinas ficam do lado de fora. E o indivíduo só vai ter, o zigoto que se formou ali, só vai ter contato com as mitocôndrias maternas. Então, isso é uma coisa já bastante conhecida e bastante documentada, que as mitocôndrias nos indivíduos são de origem materna. E aí a gente já conheceu um pouco a respeito da estrutura da mitocôndria. Agora é importante a gente falar das funções da mitocôndria. E a gente já adiantou que uma das principais funções, se não a principal função da mitocôndria, é a produção de ATP, que vai fornecer energia para a célula como um todo. E aí a pergunta fica, mas qual que é o combustível? Lá no começo da aula a gente falou, olha, o carro precisa de gasolina. Qual que é a gasolina que a gente precisa dar para essas células? Bom, essa aí é fácil de responder. São os nutrientes, são os alimentos mesmo. Então, a gente consome alimentos para fornecer energia para que as nossas células possam produzir ATP. Quem são esses compostos energéticos principais aí? A principal classe são os carboidratos, os açúcares, Pão, frutas, trigo, grãos de forma geral. Eles trazem uma quantidade grande de carboidratos que são as moléculas utilizadas como fonte rápida
de energia. Então, são as principais moléculas energéticas, os carboidratos. Nós temos as proteínas também, uma função estrutural muito importante. Elas podem estar presentes em alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal, e são essenciais na nossa alimentação também, principalmente para a produção das nossas próprias proteínas. E os lipídios, que são as gorduras, moléculas muito energéticas, que também são utilizadas no nosso metabolismo pelas mitocôndrias para a produção de energia. Mas disparados, os carboidratos são a primeira fonte, a fonte mais fácil de energia a ser utilizada pelas células e utilizada para a produção de ATP pelas mitocôndrias. Só que nós vamos comer um pedaço de bife, não é esse pedaço de bife que vai entrar nas nossas células. Existe todo um processo até que chegue lá e a gente tenha a célula podendo produzir o ATP. E a gente vai passar brevemente por todo esse processo. O processo inicial é a digestão enzimática extracelular. Então, você está se alimentando, a primeira coisa que você vai fazer é mastigar esse alimento, é triturar esse alimento. E aí, no trato digestivo, a partir da boca, né, e aí praticamente em todos os órgãos, no estômago, no intestino, nós vamos ter diversas enzimas que vão quebrar esses alimentos em partículas menores. Então, os carboidratos, eles vão ser quebrados até glicose, até os monossacarídeos. Entre eles, o principal, né, o mais conhecido, é a glicose. Os lipídios vão ser quebrados até glicerol e ácidos graxos, que são as subunidades dos lipídios. E as proteínas, elas vão ser quebradas até aminoácidos, que são os tijolinhos ali utilizados para a produção de proteínas. Então, no nosso trato gastrointestinal vai acontecer isso. Essa digestão até as partículas menores. E essas partículas são absorvidas no intestino e ganham a corrente sanguínea. A gente vai focar a partir de agora na glicose, tá? Porque a glicose é a principal molécula energética e é a molécula que a gente já estudou bem e conhece como que funciona todo esse metabolismo da glicose. Mas depois a gente fala um pouco também das outras substâncias. Como eu dizia, essa glicose vai ser absorvida pelo intestino e essa glicose ela vai chegar na corrente sanguínea e ser transportada na corrente sanguínea até que ela consiga alcançar alguma célula do corpo. Então, essa glicose, uma vez que ela é absorvida no intestino, ela vai ser transportada via corrente sanguínea até que chegue em uma célula. E aí, uma vez na célula, nós começamos a ter um metabolismo próprio para essa substância, visando a quebra daquelas ligações covalentes e o uso daquela energia que está nas ligações covalentes para a produção de ATP. Mas como que funciona isso? Antes de mostrar o processo, a gente precisa entender algumas coisas básicas. Primeiro, quais as ferramentas que a célula usa para fazer essa quebra da glicose até a gente conseguir ter a produção de ATP? São proteínas com função enzimática, né? São as chamadas enzimas. Quem são as enzimas? São proteínas que conseguem catalisar reações, acelerar reações, diminuir o gasto energético para que essas reações aconteçam. Então, todas as reações que acontecem nesse processo de produção de energia são catalisadas por enzimas. Para cada reação, a gente tem praticamente uma enzima. Obviamente que algumas enzimas participam de reações diferentes, mas o processo inteiro tem a participação de enzimas. Então, as ferramentas utilizadas pela célula são as enzimas. Agora, e os processos? Quais os processos que a célula vai utilizar para chegar lá no final e produzir o ATP? Aqui são utilizadas as chamadas reações de óxido-redução. E é aí que a cabeça do aluno começa a dar um nó, porque ele nunca entendeu direito o que é esse negócio de óxido-redução. Pensa que é assim, nessas reações de óxido-redução vai ter transferência de elétron. Uma substância vai transferir o elétron
para outra. Elétron, se vocês puxarem um pouquinho lá da química, ele tem carga negativa. Então, quem recebeu esse elétron, a gente pode falar que reduziu. Reduziu, recebeu um elétron, recebeu uma carga negativa. Reduziu. O outro, o que doou o elétron, oxidou. Então, é isso que a gente chama de reações de oxidorredução. Uma doação de elétrons, quem está doando o elétron está oxidando, quem está recebendo o elétron, recebendo carga negativa, está reduzindo. E aí, gente, esses elétrons são energéticos. A gente tem que lembrar daquela brincadeira da batata quente. Opa, mesmo errado, esse é o da batata frita, mas tem o da batata quente aqui também. Ó, batata quente é aquela batata que ninguém quer segurar, e aí vai passando de mão em mão, e aquela batata, que aqui no caso é o elétron, ela tem energia, ela tem muita energia. Então, o elétron, quando passa de uma substância para outra, é como se aquela primeira substância tivesse falado assim, ó, toma energia aí, vê o que você vai fazer com ela. Tá? Então, o processo básico que é utilizado aqui para a produção de energia é o processo de reações de oxidorredução. Sempre uma substância vai estar doando elétron para outras e nessa doação de elétron, a gente tem quebra de reações químicas, a gente tem liberação de energia até certo ponto. E é essa energia que é utilizada para a produção de ATP. Obviamente que vocês vão ter um aprofundamento maior disso em bioquímica, se já não fizeram, tá? E aqui a gente só está dando uma pincelada, uma relembrada por alto, para que a gente possa entender o que está acontecendo na célula. Então, só recapitulando, os nutrientes já foram ingeridos, já foram digeridos e já chegaram na célula. A glicose, né? A gente está seguindo o caminho da glicose. O que vai acontecer com a glicose a partir de agora? O primeiro ponto, gente, o primeiro passo para a metabolização da glicose, para a quebra da glicose, visando a produção de energia, chama glicólise. Essa primeira etapa acontece no citosol da célula. Então, é antes de chegar na nossa queridíssima mitocôndria. A glicose, nesse processo, ela sofre uma série de reações químicas até ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. O piruvato tem 3 carbonos. A glicose tinha 6 carbonos e foi quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Nesse processo, a gente já tem alguma produção de ATP e de NADH, que, como eu falei no começo, é importante para a produção final de ATP. Se a gente for contabilizar aqui a quantidade de moléculas produzidas, moléculas energéticas, nós vamos ver que foram produzidos 2 ATPs aqui e 2 aqui. Entretanto, essa primeira etapa gasta ATP, gasta 2. Ou seja, 4 menos 2, saldo final 2. E aqui a gente percebe também que foram formadas 2 moléculas de NADH. Se vocês estavam atentos, vocês vão lembrar que no começo da aula eu falei que cada molécula de NADH pode gerar 2,5 moléculas de ATP. Aqui é um pouco diferente. Aqui, como esse NADH está fora da mitocôndria, pode ser que ele tenha que gastar energia para conseguir entrar na mitocôndria. E aí o rendimento pode ser um pouco maior. Pode ser um pouco menor, perdão. Cerca de 1,5 ATP por molécula. No final das contas, eu trouxe aqui um banco para ir contabilizando quantos ATPs que a gente está produzindo. Foram os 2 produzidos diretamente, e aí a gente pode ter a produção de 3 a 5 com as moléculas de NAD que foram produzidas aqui. Então, no final, a glicólise, que é essa etapa que está acontecendo no citosol, vai render de 5 a 7 ATPs para a célula. Ok? E aí, só para visualizar o que está acontecendo, nós tínhamos a glicose que penetrou na célula, foi quebrada em 2 moléculas de piruvato e agora que a nossa mitocôndria vai entrar em cena, porque é o piruvato que é transportado lá para a matriz da mitocôndria. E é na matriz da mitocôndria que as coisas vão acontecer. Uma vez chegando
lá na matriz da mitocôndria, esse piruvato, que tem 3 carbonos, vai sofrer uma descarboxilação oxidativa. O que significa isso? Ele vai perder um carbono através de uma reação química. Tanto que, olha aqui o produto final, vai ser acetil-CoA e CO2. Esse CO2 é um dos primeiros produtos aí da produção de energia pelas mitocôndrias. Ele vai ser dissipado, vai para o citosol, depois para a corrente sanguínea e vai ser eliminado pelos pulmões. Então, é o primeiro carbono que está saindo daquela molécula de glicose que entrou. Esse processo acontece na matriz mitocondrial. As enzimas responsáveis por essas reações, por essa reação, elas estão presentes na matriz mitocondrial. Como eu disse, o CO2 vai ser eliminado, o acetil-CoA vai continuar nesse processo de produção de energia, só que nesse interim nós tivemos a produção de um NADH por piruvato. Lembrando que cada molécula de glicose tem 2 piruvatos, né? Cada molécula de glicose gerou 2 piruvatos. Então, para cada molécula de glicose, nesse processo de descarboxilação oxidativa, seria possível produzir 5 ATPs. Então, temos 5 com mais 7 produzidos na etapa anterior, cerca de 12 ATPs até o momento. E aí a gente entra no ciclo de Krebs. Isso aí para vocês é aquele negócio que vocês olham e falam assim, pelo amor de Deus, quantas mil vezes eu vou ter que ver esse ciclo que eu não entendo nada. O bom daqui é que você não precisa entender tanta coisa. Você precisa entender que entrou um composto de 2 carbonos, que foi originado lá daquela glicose inicial. Ele vai se ligar com outro camarada aqui e vai formar um ciclo. Durante esse ciclo, nós estamos tendo produções de substâncias importantes aqui. Olha aqui, de 6 carbonos para 5 carbonos, teve a liberação de um carbono e produção de uma molécula de NADH. De 5 carbonos para 4 carbonos, a mesma coisa. Liberou CO2, produziu uma molécula de NADH e foi além. Produziu também ATP. E aí, no final desse processo, a gente ainda tem produção de mais um NADH e um FADH2. Esse processo está acontecendo constantemente nas células. Ele é retroalimentado. Quem sai daqui no final se liga a mais uma molécula de acetil-CoA. E aqui a gente sempre vai ter a perda de 2 carbonos. Esses 2 carbonos são os carbonos que restaram da glicose. Entrou uma glicose com 6, que foi transformada em 2 moléculas de piruvato. As moléculas de piruvato perderam um carbono na fase anterior, de descarboxilação oxidativa, e agora, no ciclo de Krebs, perdem os outros 2 carbonos. Então, não temos mais carbonos oriundos da glicose. Essa etapa acontece predominantemente na matriz mitocondrial. Só uma enzima, que é a succinato desidrogenase, que é uma enzima que está incrustada na membrana, é uma enzima transmembrana. Todas as outras são enzimas presentes na matriz mitocondrial, ou seja, o ciclo de Krebs está acontecendo na matriz mitocondrial. Aqui mais uma representação, aqui um pouco mais completa, com o nome de todos esses intermediários. O ciclo de Krebs ele tem outros nomes. Ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? A gente pode conhecê-lo por diversos nomes. Fato é que a gente vai ter aí a liberação de 2 moléculas de CO2, finalizando com o esqueleto de carbono da nossa glicose. E o rendimento aqui para cada molécula de acetil-CoA é 1 ATP, 3 NADH e 1 FADH2. Então, nós temos um bom rendimento. Fazendo os cálculos e multiplicando por 2, porque cada glicose forneceu aí 2 acetil-CoA, nós temos que nessa etapa o potencial de formação de ATP é de 20 ATPs.
né? Se ficou em dúvida, pausa o vídeo, faz as contas direitinho, volta lá atrás quando eu falei a proporção produzida, mas se você fizer as contas direitinho, você vai ver que com esse rendimento a célula pode produzir 20 ATPs nessa etapa. Mas, como eu estava sempre trazendo no nosso banco, eu decidi colocar contabilidade nesse slide, para a gente ver, a partir de uma molécula de glicose, quantos ATPs nós conseguimos gerar. Então, nós vimos lá que a primeira etapa é a glicólise, que acontece no citosol, e nós temos aí 2 ATPs livres, que foram produzidos, e 2 moléculas de NADH. Fazendo os cálculos, considerando que esse NADH pode render um pouco menos, nós temos aí a produção de 5 a 7 ATPs nessa primeira etapa de glicólise. Eu coloquei aqui esse tracejado só para lembrar que a glicólise está acontecendo no citosol. O que está acontecendo na mitocôndria inicia-se aqui com a descarboxilação oxidativa do piruvato. É o piruvato que entra na membrana e começa a sofrer aqui alterações. Desse processo, nós temos 2 moléculas de NAD que pode gerar aí 5 ATPs, que vai gerar 5 ATPs, porque esse NAD já está na mitocôndria e aí segue aquela regrinha de 2,5 ATPs por cada molécula de NAD. Já no ciclo de Krebs, nós tivemos os 2 ATPs livres, 6 NADH, pensando em 2 moléculas de glicose, em uma molécula de glicose, perdão, né, que são 2 de acetil-CoA, e 2 FAD-H2. Fazendo as contas, os cálculos, as conversões, no ciclo de Krebs há o potencial de produção de 20 ATPs. Somando 20 com 5 ou com 7, vamos ter um total de 30 a 32 ATPs por molécula de glicose, nesse processo que a gente chama de respiração aeróbica. Tá? Agora, se vocês forem parar para pensar, eu estou contando, é o famoso contar com o ovo antes dele ser botado. Porque o que eu tenho aqui até agora mesmo são 2 ATPs produzidos lá no citosol, mas esses 2 produzidos na mitocôndria, eu estou só com 4 ATP por enquanto. Como é que essas outras moléculas vão virar ATP? Porque se não virar, quebrou a célula. Se isso aqui for só especulação, era uma vez a célula. Essas moléculas têm que dar um jeito de virar ATP. E talvez essa seja a parte mais interessante da aula, que vai mostrar como que esse processo de finalização de produção de ATP se dá. Aqui é aquela dúvida como que o NADH e o FADH2 vão se transformar em ATP. E a dica é o que Lavoisier falou para a gente. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente vai ter a transformação dessas moléculas por um processo bem interessante que está acontecendo ali na mitocôndria até ATP. Vamos entender esse processo. Essa imagem ela vai conseguir nos auxiliar nessa explicação do processo. Vamos identificar aqui quem é quem. A membrana interna é essa estrutura de bicamada lipídica. Então, aqui nós temos a membrana interna da mitocôndria. Nesse lado azul, nós temos a matriz, onde acontece a maior parte das reações da mitocôndria. Do outro lado da membrana, nós temos o espaço intermembranoso. Então, o que vai acontecer nesse cenário? Nós temos algumas proteínas aqui na membrana e vamos passo a passo para entender o que está acontecendo nesse cenário. Se vocês repararem, nós temos 4 complexos de proteína, que são essas proteínas verdes aqui. O primeiro complexo, o segundo complexo, que é menorzinho, o terceiro e o quarto. Existe um quinto elemento aqui, mas daqui a pouco a gente trata dele. Vamos focar inicialmente nesses 4 complexos de proteína. Por que eu falo complexo de proteínas? Porque não é só uma proteína. Muitas vezes é uma associação de proteínas que vão participar desse processo e vão ter a sua função importante aí nesse processo de produção de ATP.
Beleza, reconhecemos os nossos personagens, reconhecemos quem é quem. Cadê o ATP? Como que esse ATP vai ser formado? Ele vai ser formado por essa quinta enzima que está aqui, que é justamente a ATP sintase, aquela enzima que a gente falou mais para o meio da aula, né, que é a enzima que fica na membrana e que é a grande responsável por produzir o ATP. Então, é essa enzima que vai produzir o ATP. Como que é feito o processo? A molécula de NADH, que é aquela molécula energética que está ali com um elétron e dois elétrons e dois prótons sobrando, está ali com uma certa energia sobrando, ela chega aqui nesse complexo 1 e doa os seus elétrons e acaba doando junto os seus íons H+. E aí o que vai acontecer? Esse primeiro complexo vai aceitar os elétrons, vai passar os elétrons adiante, tanto que essa cadeia é chamada de cadeia transportadora de elétron. Então, esse elétron ele vai primeiro para o complexo 1 e depois ele vai adiante aqui nessas proteínas. Mas, nesse meio tempo, o hidrogênio que é liberado aqui do NADH, ele não fica na porção da matriz. Ele acaba sendo bombeado, como a parte da energia desse próprio elétron, ele acaba sendo bombeado para o espaço intermembranoso. Isso o NAD. Então, o NAD vai entregar aqui o seu elétron para a primeira enzima. Até por isso ele tem uma possibilidade de produção de mais ATPs. Porque quanto mais esse elétron viajar, maior é a chance de produção de ATP. Já o FAD, ele entrega os seus elétrons e os seus íons hidrogênio para o complexo de proteína 2, para esse segundo complexo. Então, aqui ele vai entregar os elétrons e aqui ele vai entregar o hidrogênio. Da mesma forma, esse elétron que foi entregue aqui, ele vai passando de proteína em proteína até alcançar o seu destino final. E nesse meio tempo, mais hidrogênio vai sendo bombeado para o espaço intermembranoso. Não sei se vocês perceberam, 3 dessas 4 proteínas estão bombeando íon hidrogênio para o espaço intermembranoso. O que vai acontecer? Vai acontecer uma diferença de potencial, tanto elétrico como de concentração, entre a membrana externa, ou melhor, o espaço intermembranoso, esse espaço entre as membranas, e a matriz. Por quê? A concentração de H+ no espaço intermembranoso é muito grande. Então, se você tem esse represamento de íons hidrogênios nesse local, a tendência natural é que esses íons voltem para o local de menor concentração e voltem com energia. E olha só, quando a gente fala que é transformação de energia, é exatamente isso que vai acontecer. Vai acontecer um gradiente eletroquímico e esses íons H+, eles vão ser transportados aqui pela ATP sintase para a matriz novamente. E nesse processo de transporte, como esses íons eles estão com muita energia, a proteína vai utilizar para juntar uma molécula de ADP com uma molécula de fosfato e formar o nosso tão querido e tão procurado ATP. Então, o que está acontecendo aqui é nada mais, nada menos que um gradiente eletroquímico que está fazendo com que esses íons em alta concentração possam voltar, possam dissipar energia e, nessa volta, utilizar essa energia para a produção de ATP. Mas aí eu tenho um tanto de íon hidrogênio aqui e eu tenho o elétron que eu tenho que dar um destino final para ele. Daí entra o oxigênio que a gente respira todo dia. Esse oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons e de hidrogênio. Dá alguns elétrons aí para o oxigênio, ele vai se ligar ao hidrogênio e vai formar água. Então, olha só que incrível. Nós precisamos de glicose e de oxigênio para, no fim das contas, formar como produto final CO2, que vai ser liberado na respiração, e água, que pode ficar aqui pela célula mesmo, se tiver em grande quantidade, pode ser eliminada.
Esse é o processo de fosforilação oxidativa. Num desenho aqui, no segundo desenho esquemático, nós temos a mesma estrutura sendo representada. Então, aqui a membrana externa, o espaço intermembranoso, a membrana interna com as proteínas da fosforilação oxidativa, os 4 complexos, e a ATP sintase. E aqui o processo acontecendo. O NAD doando o seu elétron para o primeiro complexo, o FAD doando o seu elétron para o segundo complexo. Esses elétrons eles vão passando de proteína em proteína. Essas 3 proteínas do complexo 1, 3 e 4 bombeiam o íon hidrogênio para o espaço intermembranoso. E aí, se a gente pensar, a gente tem um represamento desses íons aqui. E eles represados aqui, eles tendem a sair. Sair para onde? De volta para a matriz, que é onde a gente tem uma menor concentração de íons hidrogênio. Então, a tendência deles é voltar para a matriz. E quando eles voltam com muita energia, essa energia próton-motora que é chamada, ou esse gradiente de concentração que gera essa energia próton-motora, eles utilizam essa energia, a proteína utiliza essa energia para a produção de ATP, para a formação de uma ligação química. Isso é muito parecido com a nossa matriz energética, né? As hidrelétricas. O que são as hidrelétricas? A água fica represada, uma grande represa, e aí na turbina a água é liberada, né? Ela tem uma energia potencial por causa da gravidade, então ela é liberada para movimentar uma turbina, ou seja, energia mecânica, e essa movimentação é utilizada para a produção de energia elétrica. Então, o que acontece na nossa matriz energética, na matriz energética hidráulica, o que também não é muito diferente do que acontece na eólica, a gente está tendo a transformação de uma energia mecânica em energia elétrica. Aqui a gente está tendo uma transformação de uma energia protomotora em ligação química. Então é basicamente isso. É energia que está armazenada de alguma forma, que é transformada em uma outra forma que pode ser utilizada. E nesse caso, no caso da célula, é o ATP que é utilizado para as funções da célula. Aqui um resumo da fosforilação oxidativa. Esse desenho eu acho que resume muito bem o que é o metabolismo energético da célula. Então, nós temos uma molécula de glicose, que é a principal molécula do corpo, e essa glicose ela está sendo transformada inicialmente no citoplasma até piruvato. Nesse primeiro processo, a gente já tem a produção de ATP. Já tem aqui a produção de ATP. Esse piruvato ele é levado para o interior da mitocôndria e transformado em acetil-CoA. Não está representado, né? Esse processo é a descarboxilação oxidativa, mas nesse processo nós também temos a produção de ATP. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, além de produzir ATP, nós temos o primeiro produto final do metabolismo energético da mitocôndria, que é o CO2. Né? Só lembrando, esse CO2 ele vai voltar para o citoplasma, depois ele vai ir para a corrente sanguínea e ser eliminado pelos pulmões. Tá? Então, ele é um produto final que vai ser eliminado no ambiente. E do ciclo de Krebs, a gente parte para a fosforilação oxidativa, onde a gente tem a produção efetiva aí dos ATPs, e como produto final a gente tem a água. Essa água normalmente fica no sistema, né? Ou na célula, ou ali no espaço extracelular. A água acaba ficando no sistema, acaba sendo um produto reutilizado. E aí eu falei dos carboidratos, da glicose, mas não falei do lipídio, da proteína. O que acontece? Esses demais nutrientes, se for necessário obter energia através deles, eles são degradados por outras vias metabólicas até que entrem nessa via principal. Essa coluna vertebral aqui é, inicialmente, a glicólise, que vai transformar a glicose em ácido pirúvico, e o ciclo de Krebs, né, que é aquele ciclo que vai liberar CO2. Então, tanto os lipídios
como as proteínas, elas podem, em algum momento, se encaixar em algum local dessa via e participar desse processo de produção de energia. Destaco os ácidos graxos porque eles são metabolizados no interior das mitocôndrias e eles até são capazes de estimular a produção de mais de 32 ATPs por molécula. Aqui nós temos uma representação da mitocôndria, membrana externa, membrana interna, o espaço intermembranoso e no interior da membrana interna a matriz. Acho interessante esse desenho porque ele resume bem também o piruvato saindo aqui do citosol e entrando na mitocôndria, sofrendo aqui em verde o processo de descarboxilação oxidativa, que dá origem ao acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que é um ciclo constante, né, contínuo, vai estar sempre voltando aqui para ligar a outro acetil-CoA. E, por fim, aqui na parte inferior da figura, nós temos a fosforilação oxidativa. As proteínas que são responsáveis aí pela produção, pela retirada aí dos elétrons do NAD e do FAD e futura produção de energia pela ATP sintase. Então, isso aqui é uma síntese do que a gente viu até agora. E eu acho interessante porque aqui mostra um pouco o ácido graxo. O ácido graxo ele é metabolizado no interior das mitocôndrias e ele encontra a rota no acetil-CoA. Mas nesse percurso, o ácido graxo sofre mais modificações de forma que a gente tem a produção de NAD, a gente tem a produção de FADH, de forma que o ácido graxo estimula maior produção individual de ATP do que a glicose. Tá? É uma curiosidade, mais curiosidade mesmo para vocês. Para finalizar essa primeira parte sobre as mitocôndrias, eu trouxe esse slide aqui com algumas outras funções das mitocôndrias que não a produção de energia. A primeira é uma função originalmente realizada pelo retículo endoplasmático liso, que é a remoção de cálcio do citosol. O cálcio é extremamente importante para uma infinidade de reações da célula, como contração muscular, entre outras coisas, só que ele deve ficar dentro de compartimentos. Ele não pode ficar no citosol, senão a célula aí pode sofrer diversos problemas. Então, quando a mitocôndria percebe que a concentração de cálcio no citosol está muito alta, ela auxilia o retículo endoplasmático liso e ela deixa com que o cálcio entre. Tanto que aqueles grânulos que a gente viu no começo da aula, na estrutura da mitocôndria, são normalmente grânulos de cálcio. A segunda característica que eu gostaria de destacar é a síntese de aminoácidos. Nós vimos nas figuras anteriores que a mitocôndria, os aminoácidos, eles podem entrar na rota de produção energética em algum ponto ali, ou da glicólise, ou do ciclo de Krebs. O contrário também pode acontecer. Eu posso pegar um desses intermediários, uma dessas substâncias que está participando, para a produção de aminoácidos, se for necessário. Tá? Então, o oxalacetato, por exemplo, que está lá no ciclo de Krebs, ele é muito utilizado para a produção de aminoácidos quando há essa necessidade. E esses aminoácidos são produzidos na própria mitocôndria. Lá na glândula suprarrenal, nós temos a produção de alguns hormônios importantíssimos, que são os corticoides. Né? O cortisol é um deles, que tem diversas funções no organismo. Esses glicocorticoides, esses hormônios, eles são derivados do colesterol. Tá? E lá na suprarrenal, para a produção desses hormônios, a mitocôndria tem uma participação muito importante. Várias enzimas necessárias para a produção desses hormônios estão nas mitocôndrias. Então, elas participam efetivamente na fabricação, na produção desses hormônios. E, por fim, eu destaco a apoptose, que é a morte celular programada. A célula ela recebe alguns sinais, em alguns momentos, para interromper a sua função. Quando ela está sem função, quando ela já está velha, ela recebe sinais para entrar em uma morte programada.
a mitocôndria ela participa efetivamente desse processo também. Ela tem enzimas importantes, é uma cascata de reação, e algumas enzimas importantes estão na mitocôndria. Então, a mitocôndria ela participa efetivamente desse processo. Obviamente que nenhum desses processos são os mais importantes realizados pela mitocôndria. Ela participa desse processo. A função essencial da mitocôndria é a produção de energia pelas vias que vocês viram hoje. Se tiver ficado qualquer dúvida, podem comentar aqui no vídeo, que eu respondo assim que possível, ou nos nossos outros canais de comunicação. Agora, antes de passar para a próxima parte, antes de começarmos a falar de cloroplasto, eu gostaria de dar uma pequena atividade para vocês. Pesquisem sobre a diferença da mitocôndria dos adipócitos marrons. Os adipócitos marrons eles estão presentes em bebês ou em filhotes logo após o nascimento. E a mitocôndria deles tem uma diferença muito grande, principalmente naquela etapa de fosforilação oxidativa. Pesquisem, vejam qual é a função e na próxima aula a gente conversa um pouco sobre essa mitocôndria dos adipócitos marrons. Grande abraço, obrigado por acompanhar a aula até agora e nos vemos na próxima aula.